Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de demonstração do AcleanCheck. AcleanCheck, inovação na saúde. Hoje nós vamos tratar de funções avançadas de ECG. No nosso último vídeo de treinamento, nós mostramos um teste de segurança elétrica sendo feito com AcleanCheck. E apareceu um equipamento médico que muitos já conhecem, o eletrocardiógrafo. O eletrocardiógrafo registra os sinais vitais gerados pelo coração de forma gráfica em um papel ou os transmite para um diagnóstico remoto. Muito bem, hoje nós vamos tratar de ECG avançado. Abaixo nós temos duas ondas. Qual delas é a correta para a calibração de ECG diagnóstico? Esta onda, que representa o ritmo sinusal de um paciente normal, e que todos nós já vimos nos nossos cursos de engenharia clínica e engenharia biomédica, ou esta onda, que está sempre acompanhando os sinais de ECG nos exames impressos. Então, qual delas você usa no dia a dia para saber se o equipamento está bom ou não? Se você disse que usa o pulso de calibração, ou seja, esta onda, você está correto. O pulso de calibração é tão importante que a cada exame ele é impresso como uma referência para o médico e para a interpretação do diagnóstico. O pulso de calibração também tem outras características que nós abordaremos logo adiante. Mas antes, vamos entender o funcionamento do equipamento de ECG. Todo o equipamento tem um bloco, que é esse bloco tracejado, que possui alguns componentes eletrônicos fundamentais, ou seja, eles sempre estarão lá. Nós podemos observar que este bloco está entre o paciente e a impressora, o registrador gráfico ou o computador, que vai fazer o diagnóstico ou a transmissão remota deste exame. A primeira coisa que nós percebemos é que as conexões do paciente elas são feitas através de cabos. E os cabos eles podem apresentar mau contato, desgaste por uso, etc. Logo na entrada, seguindo cada cabo, nós vemos a proteção dos amplificadores. Por que existe proteção? Porque um paciente pode ter, nesse caso, vivenciado uma situação na qual ele usou um desfibrilador, que é uma tensão muito alta, ou está no ato cirúrgico submetido a um bisturi elétrico. Em todos esses casos, é preciso proteger os circuitos mais nobres que estão dentro desse bloco tracejado e que farão a coleta do sinal. Logo depois nós temos o seletor de derivações. O seletor de derivações é aquele que vai mostrar para o aparelho qual é o eletrodo que está sendo lido naquele instante. Okay? Esse bloco aqui nós temos a representação de um ECG de 3 canais, de 12 derivações, ou seja, nós temos 10 cabos para conectar no paciente. Porém, nós temos 12 traçados no diagnóstico final, no registrador gráfico. Nós vimos na nossa parte de segurança elétrica que existe um isolamento entre o lado do paciente e o lado da fonte, da rede elétrica. E para fazer esse isolamento aí, normalmente nós temos componentes ópticos ou através de campo magnético. Okay? Esses componentes é que nós devemos testar primeiro. Exatamente por quê? Porque na falha das proteções dos amplificadores, na falha aí do isolamento, esses componentes se danificados, eles podem mostrar um sinal inadequado do paciente e com isso gerar um diagnóstico errado. Bom, acontece que existem também diferentes fontes de artefatos, interferências, que vão poluir o nosso ECG. E os equipamentos, dependendo da sua aplicação, eles têm melhor ou pior condição de tratar esses ruídos, esses artefatos. Então aqui nós temos um gráfico característico de movimento do paciente, ruído muscular, o próprio ECG e até a curva que compõe aí as frequências principais do complexo QRS. Nós podemos observar que são frequências relativamente baixas. Bom,
E por que nós estamos falando de frequências? O que são essas frequências? Bom, vamos entender em breve. Bom, como que é formada então uma onda de calibração com pulso quadrado? Na verdade, ela é bem parecida com um ruído. O ruído é formado por uma série de sinais senoidais e que acontecem ao mesmo tempo, e uma vez somados, eles geram o sinal ali com ruído. Na verdade, graças a Fourier, ele demonstrou que todos os sinais senoidais, combinados de uma determinada maneira, podem formar sinais mais complexos, qualquer sinal. Então, o nosso pulso de calibração, na verdade, é uma soma de ondas senoidais. Soma infinita, inclusive. Então, nós podemos aplicar esse sinal para validar também a resposta em frequência do pré-amplificador de ECG de cada equipamento que usa esse recurso. Bom, e para avaliar a frequência cardíaca em monitores? Aí tem uma coisa interessante. Já não estamos mais falando da frequência em Hertz. Nós estamos falando da frequência em BPM, batimentos por minuto. Quando nós falamos em batimentos por minuto, nós estamos querendo, na verdade, entender com que frequência se repete o complexo QRS no ritmo sinusal, por exemplo. É por isso que muitos técnicos acostumaram a usar somente as ondas sinusais para testar os aparelhos e esqueceram de usar as ondas quadradas, os pulsos, para fazer a verificação da amplitude correta em milivolts e também da sensibilidade, da linearidade dos aparelhos. Ok? Bom, então o complexo QRS, normalmente o equipamento detecta o pico, o valor mais alto, e ele vai monitorar esse valor quando que ele vai tornar a acontecer. É através da frequência cardíaca que os alarmes sonoros nos equipamentos de CTI, por exemplo, e visuais, né, são acionados. Então, é muito importante ter uma variação de sinais para testar os alarmes, os limites de alarmes. E aí tem uma coisa interessante. Por isso, na monitorização do ECG, a morfologia do sinal, a forma como o sinal é mostrado, ela não é prioridade, e sim a detecção do complexo QRS, que é feito basicamente olhando a amplitude desta parte da onda em relação às demais. Bom, então, na verdade, um técnico ou um engenheiro precisa, quando vai fazer uma manutenção, uma calibração do seu equipamento, seja ele monitor para diagnóstico, seja no modo diagnóstico, né, um ECG, ou seja ele um monitor no CTI ou no bloco cirúrgico, ele precisa entender dessas ondas e gerar uma série de traçados com cada onda para poder fazer aí uma avaliação completa do equipamento. Porém, isso toma muito tempo. Então, apesar de ser ideal registrar essas duas formas de onda com diferentes amplitudes, vai acabar gastando, quando impresso, muito papel. E, é claro, como eu disse, o tempo do técnico. O que acontece é que no hospital, equipamentos que têm ECG são muitos. Nós temos desde os monitores, os ECGs propriamente ditos, os polígrafos, tomógrafos que têm sincronismo de ECG, equipamentos de radioterapia, de medicina nuclear, todos eles usam recurso ECG. Né? Então, não dá para ficar gastando tanto tempo assim, numa rotina apertada do hospital, para fazer isso. Na fábrica, tudo bem, é a fábrica, mas nós estamos no hospital, precisamos testar rápido. Então, como nós fazemos? Como ser mais eficiente? E o CleanCheck ele foi pensado para ser mais eficiente, para você ganhar tempo. Então, vamos dar uma olhada como resolver esse problema. Então, nós criamos uma nova forma de onda. E essa nova forma de onda, na verdade, ela é a aplicação de duas ondas ao mesmo tempo, a do pulso e a do ritmo sinusal. Então, nós temos o pulso, nós já sabemos que ele tem várias frequências, inclusive frequências que vão coincidir com o ruído. E nós temos o complexo QRS, que vai determinar a frequência cardíaca num ritmo sinusal. E esses dois somados mostram, na verdade, vão acabar resultando na nova forma de onda que o CleanCheck apresenta para o mercado, com todas as facilidades. Então vamos olhar mais de perto essa nova forma de onda. O que chama a atenção é que essa nova forma de onda ela é mais fácil de identificar. Ela é através de sinais discretos, ou seja,
a amplitude ela vai variar de uma forma que eu conheço os valores. Então vamos dar uma olhada aqui. No primeiro momento eu tenho um primeiro degrau, um primeiro patamar. O segundo degrau é um múltiplo desse patamar. Eu consigo saber, por exemplo, a linearidade, o ganho. Então antes, quando eu tinha que usar pulsos, eu tinha que trabalhar a amplitude do pulso, reduz para meio, para 0,25, agora volta para 1. Não, agora eu posso fazer tudo numa onda só. Tá? Outra coisa que gerava muita dúvida quando usava o ritmo sinusal, e dependendo da impressão, é que o pico do complexo QRS ele era muito rápido. Então você não sabia, por exemplo, nos equipamentos de estilete, se era um ruído mecânico provocado pelo movimento do estilete ou se era realmente ali a amplitude do sinal do paciente. Agora não, agora nós temos um pequeno patamar que determina exatamente a amplitude, ficando mais fácil de identificar ali o valor em milivolt. Outro fator que chama atenção também é que não é exatamente uma onda quadrada. Nós conseguimos perceber que as frequências elas são amortizadas dependendo da função. Então, se é função diagnóstico, eu tenho um tratamento, uma faixa de frequências que vão ser tratadas no pré-amplificador de ECG ou no software, que vai gerar ali a forma de onda gráfica para o diagnóstico. Antigamente, os equipamentos analógicos chamavam isso de ajuste de amortizamento. Então, você tinha lá um potenciômetro que você girava manualmente. Hoje, todos os equipamentos têm a amplitude memorizada dentro do equipamento. Então, aquela amplitude ela é impressa como uma referência, mas ela não é aplicada na maioria dos aparelhos diretamente na entrada do pré-amplificador de ECG. De forma que qualquer variação de ganho poderia, na verdade, resultar de uma incoerência entre o pulso impresso e o pulso realmente registrado. Por isso que nós devemos usar o pulso para simular a resposta em frequência e também a amplitude conhecida do sinal. Chama atenção nesses pontos, assim como era nos equipamentos antigos, o amortizamento, que pode gerar um pico ali, quando mal ajustado, ou abaular demais próximo da linha de base, quando ajustado além da conta. Se observarmos com atenção, falando em linha de base, como o traçado é muito puro, qualquer ruído, mesmo que pequeno, ele pode ser visualizado. Aqui nesse traçado nós não vemos ruído, ele está muito puro, muito filtrado, bem trabalhado. Então esse sinal é ótimo, é sinal que o equipamento tem um bom tratamento de ruído. Com a nova forma de onda do AcleanCheck, é possível verificar também se o equipamento atenua as altas frequências somente variando a frequência selecionada no AcleanCheck, ou seja, variando a frequência do ritmo sinusal selecionado no AcleanCheck. Então, 60 batimentos com este padrão, quando em 240 batimentos, vai estar mais curvilíneo, mais próximo do que seria o complexo QRS e também mais próximo do que seria um ritmo sinusal padrão. O que chama atenção é que as ondas elas são atenuadas por conta da frequência, e isso é o correto. Caso não houvesse atenuação, nós teríamos um grande problema com relação aos filtros. E é por isso também que nós não precisamos variar tanto a amplitude do sinal de ECG, porque nós já temos essa variação no traçado à medida em que aumentamos a frequência do sinal. A nova forma de onda do ECG, via AcleanCheck, também permite, graças à nova tecnologia de acoplamento do AcleanCheck com a unidade eletrocirúrgica, também permite avaliar a interferência que pode acontecer no traçado do sinal padrão do AcleanCheck. No bloco cirúrgico, isso é muito comum. Nós temos o bisturi sendo usado no corpo do paciente e, ao mesmo tempo, nós temos a monitorização ali do ECG. A unidade eletrocirúrgica vai gerar ruído com potência muito alta. E esse ruído, se o monitor não tiver o cabo próprio, não tiver o pré-amplificador íntegro, ele vai dar o ruído no traçado. Então, o AcleanCheck ele é um analisador e simulador.
E ele é o único, isso também é patenteado, ele é o único que permite fazer a entrada da unidade eletrocirúrgica com o monitor multiparamétrico para evitar interferências no ato cirúrgico, ou pelo menos prevenir essas interferências. Vamos ver então o monitor e como se comporta cada uma dessas ondas para diferentes tipos de filtro no software. Nesse primeiro momento, estamos observando a onda no modo diagnóstico. Nesse modo, as ondas as frequências, na verdade, componentes, são totalmente mostradas na tela, inclusive os ruídos. Quando saímos do modo diagnóstico para o modo monitor, o filtro melhora, porque já não damos mais importância à morfologia da onda, o que importa é a frequência cardíaca. Nós podemos ver isso. E quando fazemos para o modo cirúrgico, o filtro melhora mais ainda, porém nós podemos ver que na linha de base há uma pequena deformação com relação ao filtro, mas se mantém a frequência cardíaca. Então, com isso, nós conseguimos verificar os diferentes tipos de filtro na programação do monitor multiparamétrico. Imaginem fazer esse tipo de trabalho, cada um dos filtros, com um simulador ou analisador que faz as ondas separadas. Então, nós acabamos perdendo muito tempo para fazer um diagnóstico completo da funcionalidade deste monitor no bloco cirúrgico. Sabendo que dentro do pré-amplificador de ACG, os componentes eletrônicos que tratam as ondas das derivações precordiais são exatamente os mesmos, então não é necessário ter um simulador de ACG que gere uma onda diferente para cada precordial. Nós podemos gerar a mesma onda e isso facilita o trabalho do técnico, porque visualmente ele já identifica qual onda está diferente e ele vai até aquele fio, aquela via no cabo paciente e já vai verificar se tem alguma coisa ali. Se por acaso não for ali, vai ser no circuito de comutação dentro do pré-amplificador de ACG. Então é mais fácil, é mais prático de verificar do que um sinal sinusal comum. A CleanCheck do futuro para você. Essa é uma primeira parte do nosso vídeo, né? Existem mais funções com relação a ECG, maiores facilidades, algumas dicas que nós abordamos no nosso curso. E na feira hospitalar nós vamos mostrar também novas versões de firmware, novas versões de software para integração com o nosso sistema de gestão, porque o sistema de gestão acompanha o CleanCheck de forma a potencializar os melhores resultados para a engenharia clínica hoje. E isso é inédito. Nós estamos trabalhando para surpreender o mercado e mostrar resultados que vão fazer com que você repense toda a sua plataforma de engenharia clínica. Um forte abraço. Fiquem com Deus.